E aí, pessoal? Raciocínio lógico matemático na prova da ALEO tá parecendo um bicho de 7 cabeças? Pois então, essa análise é para quem precisa destravar essa matéria. Juntos, nós vamos desvendar os segredos para dominar as questões de negação e equivalência, aquelas que a FGV adora usar para derrubar a gente. Preparados? Então vamos nessa! Olha só, todo esse material que a gente vai ver aqui, essas dicas matadoras, vem direto do caderno de estudos número 2 do projeto Alero Turbo. E quem está por trás de tudo isso é o professor doutor Marcelo Lessa. Ele é o arquiteto, o idealizador de todas essas técnicas que vamos explorar agora. Para começar, que tal um desafio? Uma questãozinha clássica da FGV. A frase parece inofensiva, né? Mas a negação lógica dela é uma verdadeira casca de banana que pega muita gente boa. Guarda bem essa pergunta, porque no final da nossa conversa a resposta vai ser moleza. Então, o primeiro grande segredo é o seguinte: negar em raciocínio lógico não é só sair tacando um não na frente da frase. Não é assim que a banda toca. Existem regras bem específicas, é quase um código secreto. E a FGV é especialista em testar quem conhece esse código e quem vai cair direto na armadilha. E é exatamente para decifrar esse código que a gente está aqui. Vamos abrir a caixa de ferramentas do professor Lessa. O nosso primeiro kit de armas secretas vai ser para dominar as regras de negação das proposições compostas. Chega de errar isso. A base de tudo, gente, tá aqui. As leis de De Morgan. Pensa assim, é uma inversão total. Se você tem uma frase com e para negar, você nega os dois pedaços e, o mais importante, troca o e pelo ou. E o contrário também vale, claro. O ou vira i. É simples. Nega tudo e inverte o conectivo. É uma regra de ouro. Agora, segura aí, porque esta é a joia da coroa, a arma definitiva contra a FGV. Para negar aquela estrutura que mais cai em prova, o se, então, o professor Lessa nos apresenta uma ferramenta que é simplesmente infalível, a regra do mané. E pode acreditar, o nome já é a própria instrução. Impossível esquecer isso na hora da prova. E a genialidade está toda no nome, olha só, M-A-N-E. Primeiro, mantém a primeira parte, deixa ela quietinha, do jeito que tá. Depois, troca-se então por um conectivo e. E por último, nega a segunda parte. Pronto, mantém e nega. A instrução tá do próprio nome, não tem como errar. Para fechar esse nosso kit de negação, vamos dar uma olhada rápida nos quantificadores. Aqui tem um erro clássico que a FGV fica só esperando a gente cometer. Negar todo usando nenhum. Nunca, jamais faça isso. Para negar aqui todo A e B, basta achar uma única exceção. Então a negação certa é algum A não é B. Pensa bem, para derrubar uma regra geral, só precisa de um furo, um único caso que não funciona. Simples assim. Beleza, a negação já está no bolso. Agora vamos para a segunda grande habilidade que a prova exige, a equivalência. Aqui o jogo muda. A gente não quer mais contradizer a frase, a gente quer dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. É tipo uma tradução lógica, mantendo o sentido original intacto. E a primeira maneira, talvez a mais elegante, de achar uma equivalência para uma condicional é a contrapositiva. A regra é super clara. A gente inverte a ordem das sentenças e nega as duas. Vamos ver na prática como isso fica? Olha que exemplo perfeito do material. A frase é: se estudo, então passo. Para achar a contrapositiva, a gente vai inverter e negar. Pega a segunda parte, passo, nega ela e joga para o começo. Se não passo. Agora, pega a primeira parte, estudo, nega ela também e joga para o final. Então, não estudo. A frase inteira fica: se não passo, então não estudo. E o mais incrível? Ela tem exatamente o mesmo valor lógico da original. É uma técnica muito poderosa. Tá, mas aí vem a maldade da banca. E se a contrapositiva não estiver lá nas alternativas? A gente se desespera? Claro que não. O professor Lessa preparou a gente para isso. Temos outra arma secreta para a equivalência da condicional. E se a primeira era o mané, essa só podia ser a regra do Neymar. E a ideia do nome como cola continua genial. Neymar. Primeiro, ne. A gente nega a primeira parte. Depois, o se, então, vira um conectivo ou. E por fim, mar. A gente mantém a segunda parte do jeito que ela tá. Então, se A, então B vira não A ou B. Agora a gente tem duas ferramentas na mão para achar a equivalência. A banca não pega mais a gente de surpresa.
Ok, teoria dominada. As armas estão na mão. Mas agora vem a hora da verdade. Vamos aplicar tudo isso e finalmente resolver aquela questão do começo. É agora que a gente vai ver um método funcionando na prática e entender por que ele é a prova de falhas. Lembra daquela pergunta lá do início? A missão agora é clara: usar nosso passo a passo com precisão de cirurgião para achar a negação correta e fugir de todas as armadilhas da FGV. Primeiro passo, sempre, diagnóstico. Que tipo de proposição é essa? Sem nem pensar duas vezes, é uma condicional. A estrutura se então. Só de saber isso, a gente já sabe exatamente qual parte do nosso arsenal de ferramentas vamos precisar. Segundo passo, e esse é crucial, pessoal, lê o comando da questão com muita atenção. O que a banca está pedindo? Negação ou equivalência? A questão pede a negação. Isso significa que as regras de equivalência, como a contrapositiva ou o Neymar, estão fora de jogo. Precisamos da ferramenta de negação. Pronto? Diagnóstico feito, tarefa identificada. Agora é só pegar a ferramenta certa na nossa caixa. Para negar uma condicional, uma frase com se, então, a arma é uma só, e a gente já sabe qual é. Mané. É a conexão direta, sem erro, entre o problema e a solução. Então vamos aplicar o mané, passo a passo. Primeiro, mantenha a primeira parte. O projeto será aprovado. Deixa ela lá, intacta. Depois a gente troca o se, então, por e. E por último, né, a gente nega a segunda parte. A negação de o servidor será promovido é o servidor não será promovido. Agora é só juntar tudo. A resposta correta fica: o projeto será aprovado e o servidor não será promovido. Alternativa C. Viu como o método leva a gente direto para a resposta certa? Ele nos protege das outras opções, que são justamente as pegadinhas que a FGV prepara. Para ter certeza de que tudo isso vai ficar fresco na memória na hora da prova, vamos fazer uma revisão super rápida. Pensa nisso como o seu checklist final, os pontos que tem que estar na ponta da língua. Então vamos lá, os pilares para a FGV. Primeiro, para negar se, então, a regra é mané e a frase vira uma com e. Segundo, para achar uma equivalência de se, então, temos duas opções, ou a contrapositiva ou a regra do Neymar, que usa o ou. Terceiro, não esqueça jamais, nunca negue todo com nenhum. E por último, as leis de De Morgan. Para negar, troca o e pelo ou e vice-versa. Se dominar isso, o jogo vira. E para fechar, quero deixar uma reflexão muito poderosa do professor Lessa. Estudar lógica vai muito além de acertar uma questão na prova. É sobre desenvolver o pensamento crítico, a capacidade de analisar argumentos, de encontrar a verdade. Essa é uma habilidade que vai ser fundamental na carreira de quem ingressa no serviço público. Toda essa nossa análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse material ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Até a próxima!